Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que nesses confrontos, acho que o olhar mais profundo ele não costuma existir para essas questões. É interessante que, em termos internacionais, quer dizer, houve responsabilização, claro, nesse caso específico, isso se arrastou, mas houve penalização em que os clubes ingleses foram afastados das competições, enfim, houve a responsabilização de vários entes, né, ao passo que aqui foi o bode expiatório, a criação de um bode expiatório, né, e, enfim, né, as tragédias na Europa criaram uma nova agenda, a criação do relatório Taylor, e medidas efetivas para mudar isso, concorde ou não com o modelo de arenas, a Premier League, mas, enfim, a inflexão vem a partir dessas tragédias de repensar o modelo do futebol, e isso, de fato, então, tem efeitos como um todo na indústria do futebol, no contexto europeu, ao passo que aqui nós mantivemos as mesmas estruturas, enfim, só depois com o horizonte da Copa de 2014, isso foi mudado, mas, enfim, e criou-se essa ideia do bode expiatório. Então, quer dizer, no caso da Batalha Campal, há 2 semanas antes havia tido a final do Campeonato Estadual Paulista em Ribeirão Preto, confrontos, enfim, era uma tragédia anunciada, havia quem acompanhava o futebol e quem acompanhava as torcidas sabia que havia esses momentos de partidas não profissionais, ou mesmo no Rio de Janeiro com as partidas de basquete, como um momento de encontro desses grupos. Então, esperar justamente essa desmobilização para atuar nesses espaços, nesses encontros, e não foi dada a devida atenção, e aí essa ideia de se fazer no dia seguinte a tragédia, tudo aquilo que a gente viu. Quer dizer, não houve mudança na infraestrutura do futebol ou no equipamento do futebol, mantiveram-se nas condições precárias e começou-se, vamos dizer, uma certa cruzada de proibição, que também teve efeitos perversos, porque as torcidas não acabaram, elas continuaram participando do futebol e acabaram se estruturando ainda mais, no caso de São Paulo, com o investimento no universo associativo das escolas de samba. Então, muitas dessas torcidas proibidas acabaram migrando para uma vinculação ao carnaval, e hoje a gente tem também muito estruturadas essas torcidas no futebol. Isso gera uma dificuldade enorme, porque elas estão consolidadas institucionalmente e, ao mesmo tempo, a gente sabe que nos seus subgrupos a radicalização ela aumenta, né? Então, quer dizer, você não consegue extinguir e, ao mesmo tempo, elas existem institucionalmente e, ao mesmo tempo, continua acontecendo essa dinâmica de encontros cada vez mais distante dos estádios. A gente viu, talvez antecipando aí o ponto, né? A gente viu como a torcida única implementada há 5 anos não teve resultados em evitar os confrontos continuaram acontecendo, as mortes continuam acontecendo, e agora mesmo com futebol sem torcida, nós continuamos assistindo a esses conflitos e, de novo, sem inteligência, sem atuação prévia, sem premeditação, sem antecipação aos confrontos que continuam acontecendo regularmente, mesmo na pandemia. Qual